A palavra de Deus, ela se encaixa, ela se concatena, e eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. Quem diz amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 11. Vamos tomar como base o versículo 11 para esta rápida meditação na palavra do Senhor. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías é considerado um livro do profeta messiânico, devido às grandes revelações que Deus concedeu a este seu servo em relação à pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns consideram o livro do profeta Isaías uma pequena Bíblia, pois assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías também possui 66 capítulos. Como a Bíblia se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, nos 39 primeiros capítulos de Isaías fazem referência aos 39 primeiros livros da Bíblia, quando o profeta trata diretamente para Israel. E como a Bíblia possui 27 livros no Novo Testamento, os últimos 27 livros ou capítulos do livro do profeta Isaías faz referência à glória do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, apontando para a igreja e também para a restauração no povo de Israel no milênio. Quantos entendem isto, digam amém. Porém, do capítulo 40 ao capítulo 55, Isaías leva uma mensagem de esperança àqueles que estão no cativeiro babilônico. Nós sabemos que Israel foi levado em cativo pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, que era o grande império da época, nos idos de 600 a.C. Foi profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 25, que Israel, ou melhor dizendo, a tribo do sul, ou as tribos do sul, ou o reino do sul, como Judá e Benjamim, seriam levadas em cativeiro e lá passariam cerca de 70 anos debaixo desta situação de cativeiro. E a mensagem através do profeta Jeremias era que aquele povo crescesse, se desenvolvesse, se multiplicasse ali em Babilônia, ainda que alguns falsos profetas se levantavam para dizer que o cativeiro seria de curta duração, de pouco tempo. Alguns datavam o cativeiro em apenas 2 anos, e Jeremias sofreu muitas retaliações por afirmar que o cativeiro duraria muito tempo e que eles construíssem casas, eles crescessem, eles se multiplicassem, e ali o povo acabou se acostumando com esta situação. No capítulo 55 de Isaías, que é onde lemos a palavra nesta noite, nós estamos diante de um convite de Deus para despertamento espiritual daquele povo que já estava acostumado com Babilônia. No capítulo 55, Deus desperta o seu povo mediante ao êxodo de Babilônia, a saída do povo para voltar à sua terra, à sua pátria. Deus convida a todos, no capítulo 55 e o versículo de número 1: ó vós, todos os que tendes sede,
vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Na verdade, está aqui se manifestando um convite de Deus para que aquele povo voltasse a experimentar do seu favor e da sua graça. Deus está oferecendo aqui alimento, subsistência, substâncias àqueles que não tinham nenhum recurso. E isso é retrato da graça, favor imerecido, algo que ganhamos, algo que recebemos, que não poderíamos comprar, não tínhamos condição de comprar. Deus está ofertando aqui novamente a Israel um momento de graça, um banquete da sua graça. Quem está entendendo, diga amém. Deus precisava convidá-los a um despertamento, porque acostumados com o cativeiro, eles ficaram extasiados, admirados, ficaram deslumbrados com Babilônia. Babilônia era o maior império, um império gigantesco, dominava inúmeras nações, e o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele tinha um jardim suspenso. No seu palácio, ele possuía um jardim suspenso, que hoje os arqueólogos e historiadores afirmam que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles passaram a se acomodar, a se acostumar com a situação em Babilônia. Nós sabemos que Babilônia, ela representa um sistema contrário a Deus. A palavra Babilônia, ela deriva da palavra Babel, que no acadiano antigo, Babel significa portal para os deuses. Lá em Babilônia havia o ocultismo, o sincretismo, a feitiçaria e também a possessão maligna. Quando falamos de Babel, nós lembramos lá de Gênesis, sim ou não, igreja? Quando após o dilúvio, um homem muito poderoso chamado Nimrod, que significa rebelião, se levantou como um poderoso caçador. No original aí, caçador é cientista. Ele se levantou em nome da falsa ciência para promover uma rebelião contra Deus, construindo uma torre muito alta, um zigurate. Essa torre não era apenas para aglomerar as pessoas em volta dele, para ele ter um grande nome e ser idolatrado pelas pessoas, mas também naquela torre se faziam sacrifícios aos deuses, como também sacrifícios humanos. Nimrod ali foi a primeira representação do anticristo, que rege, segundo o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 18, que o espírito do anticristo já opera neste mundo, que por sua vez é a concretização ou o cumprimento do que é verdadeiramente Babilônia, um sistema orquestrado por Satanás. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 2, que nós, os salvos, antes vivíamos segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Observe que eles estavam em Babilônia, mas acabaram se acostumando com o cativeiro, com a comodidade, com o conforto, com o luxo, com o dinheiro, com a posição, com os cargos, com tudo aquilo que Babilônia oferecia e facilitava, porém não preenchiam a sua alma. No versículo 2, o Senhor diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ou seja, o povo de Deus se acomodou em Babilônia e usava os seus recursos para promover banquetes, momentos de lazer, prazeres momentâneos, que Deus lá do céu, ao olhar para o profundo da alma, olhavam para eles e diziam assim: nada disso preenche o vazio, nada disso preenche a lacuna, nada disso preenche o abismo que está na alma de vocês. Mas eu quero dizer algo a vocês. Eu estou despertando vocês, porque eu quero renovar a minha aliança convosco. E no versículo de número 3, Deus diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus estava dizendo: eu estou disposto a renovar a minha aliança. Mas não é a aliança abraâmica, não é a aliança noélica, não é a aliança velha. Eu quero fazer uma nova aliança com vocês. A mesma aliança, presta atenção, não se distraia. A mesma aliança que ele usou a boca de Jeremias no capítulo 31, para dizer que seria uma aliança impressa, escrita no coração deles. Quem está entendendo a palavra? Esta aliança seria embasada no seu próprio filho, porque eu disse a princípio que os últimos capítulos de Isaías fazem alusão ao governo messiânico, à pessoa de Jesus reinando em glória e majestade. E ele vai mostrar que Jesus será o comandante dessa diáspora, desse êxodo, dessa saída. E ele diz assim no versículo de número 4: além de firmar uma nova aliança, eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Ele vai ser colocado como cabeça, como comandante, como general. Será que eu ouvi um glória a Deus? Ele será colocado como um comandante. A palavra comandante aqui significa líder, cabeça, aquele que rege, aquele que é o capitão. E governador vem da palavra hebraica Tisavá, que significa rei sobre todos os reis, o soberano, o Senhor dos senhores. Eu estou disposto, diz o Senhor, a renovar a aliança, porque eu tenho levantado o meu próprio filho, que é da descendência de Davi, para reinar absolutamente, eternamente, como rei soberano para sempre. Mas para isso, Deus precisava de um retorno, de uma resposta. Neste congresso de jovens, eu vim dirigido por Deus para dizer que esta noite Deus está lançando um último convite para experimentar do banquete da sua graça. Ele trouxe você aqui a este congresso para mostrar a você que não está brincando. Deus não brinca. Deus não leva as coisas na brincadeira. Deus te trouxe aqui e Ele está falando sério. É o último convite que eu lanço para alguém aqui esta noite, porque eu já preparei o banquete, mas eu preciso de uma resposta diante do meu altar, diz o Senhor.
No versículo de número 2, Deus pede: ouvi-me. No versículo de número 3, Deus pede: inclinai os ouvidos. No versículo de número 6, a palavra do Senhor na boca do profeta Isaías foi: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Sabe qual era o sentimento dos judeus? Eu estou vendo o crente aqui prestando atenção. Isso é muito bom. Sabe qual eram os sentimentos que estavam ali pairando no coração dos hebreus? Nós estamos aqui há tanto tempo, Deus se esqueceu de nós. Deus está muito longe, porque os hebreus tinham um conceito de que quanto mais perto do templo em Jerusalém, mais eles tinham de Deus, por causa daquela orientação que Deus deu a Salomão, que quando o judeu fosse orar, orasse voltado, com o seu rosto voltado para a banda de Jerusalém. Eles oravam no intuito de que Deus, lá do templo, os ouvisse cá, porque Deus estaria lá no templo, e eles estavam longe de Deus. Como Daniel, diz a Bíblia, que orava 3 vezes com o rosto voltado para Jerusalém. Isso era uma ideia que pairava, um sentimento que pairava no coração dos hebreus. E eles diziam assim: Deus está muito distante. Nós estamos agora ocupados com as nossas vinhas, com os nossos comércios, com a nossa vida secular, com as nossas tarefas, os nossos afazeres. E Deus está bem longe. Deus está distante, Ele está lá naquela terra assolada, lá naquele templo que foi demolido, destruído, e talvez nem esteja mais lá, porque Ele retirou a sua glória, Ele saiu do meio do seu povo. Mas Deus está dizendo: não, eu uso o meu servo agora. Abra a boca, Isaías. Diga para este povo que me busque e me invoque, porque eu estou perto. E Deus diz mais: vocês criam ideias na mente de vocês a meu respeito, mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a vocês que os meus pensamentos são mais altos. Versículo de número 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Entraram pessoas aqui esta noite confabulando, pensando com ideias acerca de Deus, mas são ideias erradas, ideias deturpadas. Deus está dizendo: eu sou muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. Eu já estou desmistificando para você que eu não estou longe. Eu desci neste lugar para te lançar uma porta, uma oportunidade de salvação. E eu estou no meio da minha igreja esta noite. E os meus pensamentos são mais altos. Quantos creem nesta verdade? Levante a sua mão para glorificar. Levante a sua mão para dar um glória a Deus. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo a este grande coral, às mocidades visitantes, a todos os irmãos: eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus do de repente. Eu sou Deus que venho por um caminho que você não espera. Eu preciso que você se incline, me busque com muita pressa. Eu quero que você venha ao meu encontro, porque grande é o meu banquete esta noite para a tua alma. Deixa eu aplicar aqui essa mensagem. Se nós não tivermos cuidado,
nós entraremos no mesmo caminho de Israel, porque nós estamos em Babilônia, mas não somos de Babilônia. Nós estamos aqui por um período, por uma dispensação. E Deus tem feito a sua igreja prosperar, não só no sentido coletivo, mas no sentido individual. Deus tem nos feito prosperar. Mas infelizmente muitos estão encantados, muitos estão como que hipnotizados pelos encantos deste mundo passageiro. Observe que no texto escolhido como tema, vocês escolheram o versículo 14, mas no versículo 15 está escrito que o que há no mundo é somente o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E o outro verso diz assim: mas o mundo e os seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Foi cantado um hino aqui a respeito da pandemia. E após a pandemia, o tempo pós-pandemia, gerou nitidamente em muitos um desânimo, uma frieza, uma apatia espiritual. Muitos se acostumaram ao cômodo, ao que é agradável, e não despertaram ao que tange ao reino de Deus, ao que tange à urgência, porque a pandemia foi uma das contrações deste grande ventre chamado terra, que está para a qualquer momento eclodir e a igreja entrar na eternidade com Cristo. Apesar de que a igreja não passará pela grande tribulação, mas Jesus deixou claro que nós viveremos ou já estamos vivendo o princípio das dores. A qualquer momento viveremos o êxodo, sairemos daqui. E neste congresso, Deus está despertando a alguns que adentraram aqui com a vida espiritual em colapso. Está aqui com a vida espiritual arrefecida, cujo fogo já se apagou do coração. Veio somente para cumprir um ritual, veio apenas para cumprir uma tabela moral. Só veio porque o pai ou a mãe exigiu que ele fizesse parte do grande coral. Ou talvez está aqui porque o amigo ou a amiga forçou, convidou, e ele veio aqui na base de muita oração para ele estar aqui. Mas ele está aqui com a mente vagueando, a alma vazia, porque neste tempo ele, ao invés de se sentar à mesa da graça para comer das substâncias reais de Deus, ele alimentou a sua alma com aquilo que não satisfaz. No versículo de número 2, Deus está convidando e ele diz assim: comei o que é bom. Jovens, preste atenção, Deus sabe o que é verdadeiramente bom para vocês. Olha para o teu irmão, olha para a tua irmã e diz a ele assim, com o rosto de profeta: Deus sabe o que é verdadeiramente bom para você. E o texto vai dizer mais, no versículo de número 2: e a vossa alma se deleite com a gordura. A gordura aqui representa simbolicamente a graça, porque a graça ela sobeja. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 5, versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Ô evangelista, e o que é que tem na mesa de Deus? Ele fala aqui que tem água, ele fala aqui que tem pão, ele fala aqui que tem leite, e ele fala também que tem vinho. Ai. Deus está dizendo, o meu cardápio vai do básico até o luxo. Na mesa do simples não faltava água e pão, mas na mesa de uma pessoa abastada tinha leite e vinho. Deus está dizendo, o meu cardápio vai do básico até o chique. Oh meu Deus, pensei que ia sair um glória. Tem água, tem pão, tem leite, tem vinho, tem gordura para você se lambuzar. Te lambuza, chupa os dedos assim, ó. Eu estou vendo que vocês estão raquíticos, anêmicos, vocês estão subnutridos, porque vocês comem aí, comem, mas não se farta. Eu estou vendo vocês direto no Instagram. É cada pose, é cada foto, é caras e bocas. Eita, cadê o glória? Eu estou vendo vocês, Facebook, TikTok. São os dois tabefes de Satanás. TikTok. É Satanás esbofeteando. Gente que está com a vida espiritual fraca, raquítica. Deus está dizendo, meu banquete está pronto e eu quero a minha casa cheia. Jesus em Lucas capítulo 14 narrou uma parábola sobre o pai de família que manda seus servos convidar os seus amigos. E ele diz, vai, convida meus amigos para o banquete nupcial. E ele chega na casa, ou eles, os servos, chegam na casa do primeiro amigo e diz, olha, o meu senhor te convida para o banquete nupcial. E aí o primeiro amigo diz assim, eu não posso, eu comprei algumas terras e eu preciso ir lá olhar as terras que eu comprei. Oh meu Deus, quanta desculpa esfarrapada. Quem é que compra algo sem primeiro avaliar ou analisar? Principalmente o brasileiro, né? Que só compra pegando as coisas, né? O brasileiro é curioso, ele vai comprar algo, ele tem que pegar. Ele chega numa vitrine e diz, moça, por favor, pega esse aí para mim. Aí vai lá, tira a sandália, a percata, o sapato, o tênis, aí ele pega, né? É para o pé, mas ele fica pegando com a mão, né? Que é do brasileiro mesmo. E aí como é que alguém compra algumas terras e diz ao convite daquele nobre homem, não, eu não posso ir, porque eu comprei umas terras e eu vou lá avaliar. Está fazendo o inverso? Significa o quê? Uma desculpa esfarrapada. Aí eles vão ao outro e o outro diz assim, eu comprei uma junta de bois e eu vou lá analisar os bois. Ora, vai se comprar um boi sem ver se ele está doente ou não? Se ele está com algum tipo de enfermidade específica ou não? Mas eles
disseram assim, ou ele disse assim: não, eu comprei uma junta de bois e eu vou lá olhar. E o terceiro foi a mais esfarrapada de todas: não, eu casei e eu não vou poder ir. Ô meu amado, leva a esposa para o banquete. Aí os servos voltam e dizem: olha, Senhor, nós fomos nos 3 que o Senhor mandou, e deram essas desculpas. Aí o Senhor da casa diz: sabe de uma coisa? Vão pelas ruas, pelos becos, pelos vales, pelos valados, e convida, vai chamando, convida os mancos, os cegos, os pobres, os mendigos, e traz para minha casa, porque eu quero a minha casa cheia. A minha casa, quem está com fome aqui? Quem está com fome aqui? Abre a boca, abre a boca. Eu sou o Senhor que te tirei da terra da servidão. Abre bem a tua boca. Tem água, tem pão, tem leite, tem vinho. Ei. Hoje essa geração, olhe para mim, não fique com raiva de mim não. Hoje essa geração tem tudo à sua disposição. Tem os melhores celulares, as roupas de marca. Se não pode comprar, força ao pai, o pai compra, a mãe compra. Todas aqui estão praticamente de chapinha, não é? Progressiva, alisamento. Isso é ruim? Não, é muito bom, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. É a bênção de Deus sobre o seu povo. Há anos atrás, não havia carros aqui, havia bicicletas, no máximo moto. Mas hoje Deus abençoou a igreja e a grande maioria possui seu carro, sua casa própria, sua TV de LED, Smart TV, TV no quarto, ar-condicionado. Deus está nos proporcionando conforto. Deus está nos proporcionando meios, facilitando a igreja a fazer a obra, porque é melhor cumprir uma escala de carro do que ir de bicicleta, sim ou não? Sim, é melhor cumprir ou fazer a obra de Deus num carro que chega depressa do que ir a pé. E nós não estamos percebendo que Deus está abrindo as portas, abençoando, não para nós fincarmos as estacas aqui, mas para que nós avancemos na propagação do reino, anunciando que Jesus está voltando, que Ele está às portas. Mas muitos estão desapercebidos. Já dizia o sacro compositor do hino 36: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas eu contemplo o meu lar. Deus está aqui nesta noite, dizendo que tem água, que água representa o mover do seu espírito. Jesus disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro dele se fará uma fonte que jorrará para a vida eterna. A água fala do mover do Espírito, pois o Salmo 1 afirma que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Águas falam da presença do Espírito Santo dentro de nós. Jesus disse em João 7, versículo 38: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Águas é a glória de Deus
se movendo no meio da igreja. Há rios cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O pão fala da vitalidade, representa o corpo de Cristo. Quando na última ceia ele firma a nova aliança, ele apresenta o cálice e apresenta o pão. E ele, dando graça, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. O pão é a representação da sua palavra. Pois ele disse em Mateus 4, verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em João 6,48, ele disse: eu sou o pão da vida. Quem está sentindo a presença dele aqui? O leite fala da sinceridade. O leite fala da verdade, porque o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 2, versículo 2, que nós estamos sendo criados com o leite não falsificado, mas estamos sendo alimentados pela veracidade da palavra de Deus. E o vinho é a representação da alegria, do gozo promovido pela salvação. Nesta noite tem água, é a movimentação do Espírito na tua vida, lavando, purificando, enchendo as correntes de Deus dentro de ti, tirando esta subnutrição e esse raquitismo espiritual. Porque diante desta geração que tem de tudo, e tudo está à sua volta, nós temos visto jovens desanimados, jovens frios, jovens entediados, jovens que não despertam para as coisas espirituais. Mas nesta noite, no congresso de jovens, Deus está dando um abalo na tua vida e está dizendo: come, eu abro o teu apetite. Come! Oh, a bênção vai ser tão grande que através de ti esta porta se alargará e a salvação atrairá muitos à tua volta. Não tenho mais tempo para destrinchar esse capítulo, mas no versículo de número 5 diz que as nações se aproveitarão da bênção. Deus está dizendo nesse congresso: eu vou te levantar e através de ti eu abrirei portas para ti e para os teus. Tu serás um canal na minha mão e não tem como revogar a minha palavra.